Então, gente boa, como é que vocês estão? Tudo firmeza com vocês? Aceitem um café? Mais uma vez aqui para a gente falar um pouco sobre o reino de Deus. Eu tenho. Eu iniciei uma série de vídeos sobre o estudo do tabernáculo. E mais uma vez aqui para a gente poder estar falando sobre o tabernáculo de Deus, sobre o que a gente aprende do tabernáculo. Eu comecei. A gente está estudando por as coisas que estavam ao redor do tabernáculo, né, primeiro, e depois a gente vai avançar para dentro do tabernáculo. Eu quero falar hoje um pouco sobre antes do tabernáculo ah, é, antes de ter o tabernáculo, antes do tabernáculo existir, Moisés tinha uma tenda que ele montava essa tenda fora do acampamento. Essa tenda chamava-se tenda do encontro. E Moisés falava com Deus nessa tenda. E as pessoas que quisessem falar com Deus se dirigiam até essa tenda, né, para poder falar com Deus. Eu quero ler o livro do Êxodo, o capítulo 32, 33 do livro do Êxodo, do verso 7 em diante, né? Fala aqui sobre essa tenda, a tenda do encontro. Diz aqui: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda. A tenda localizada, né, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Então o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Interessante isso, né? Deus falava com Moisés como alguém que fala com seu amigo, né? Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué, ele era um auxiliar de Moisés, né? Chama muita atenção aqui Josué no texto, né? Josué é o nome, seria o nome de Jesus em hebraico, né? Yehoshua, Josué. Yehoshua quer dizer Josué, que Jesus em latim, traduzido para o latim, é Jesus, né? Da onde a gente vem o nome Jesus. Lembra lá que Pilatos escreveu lá quando Jesus foi levantado no madeiro, Pilatos mandou escrever a seguinte inscrição sobre a cruz. Ele mandou escrever: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Jesus escreveu, Pilatos mandou escrever em 3 idiomas: no latim, no grego e no hebraico. Essas 3 línguas estavam em cima da cabeça de Jesus, né? Para que todos que passassem lessem: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E na verdade ele é, né, o Rei dos Judeus, não somente dos judeus, mas ele é o Rei
de todos aqueles que o reconhecem, né? Que de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Ele é Senhor, né, do universo. Jesus, ele é o Senhor do universo. E Josué, quando Moisés se afastava da tenda, que diz aqui, ó, Josué não se afastava da tenda. Isso é muito interessante, que quando ah, no livro de Atos, no capítulo 7, o verso 55 e 56, quando Estevão ali está sendo apedrejado, ele olha para o céu, né, ele vê o pai e o filho, e ele diz ali que Jesus ali está à destra do Pai. Né? Jesus ele não se arreda da presença do Pai. Josué, tá vendo aqui que ele não se arredava da tenda do encontro? Josué ele é uma sombra de Jesus, ele é uma prefiguração de Jesus. O ministério de Josué, a vida de Josué, Josué conduziu aquele povo ali à terra prometida. Era a missão de Josué. E Josué ele levou o povo até a terra prometida. Como a igreja, as promessas da nova aliança elas são superiores às promessas da antiga aliança, a antiga aliança era dar uma terra àquele povo. A nova aliança a terra, a nossa conquista é uma Jerusalém do alto, espiritual. Quer dizer, Jesus ele vai nos conduzir até o reino de Deus. Né? Ele vai nos conduzir até a vida eterna. Porque a promessa que para quem está sobre a nova aliança, ela é superior. Então, nossa promessa é conquistar a vida eterna, é entrar na vida eterna. E Jesus ele vai ser o mesmo trabalho de Josué, só que o nosso reino ele não consiste em uma terra ou conquistar em coisas deste mundo, coisas terrenas. Não consiste apenas nisso. Consiste em conquistar o reino de Deus. Né? Para isso, Deus estabeleceu essa nova aliança. E para que nós, né, naquele tempo, o povo ali precisava. Moisés ele trabalhava como uma espécie de mediador. Né? Moisés também ele é uma prefiguração de Jesus. Ele era um mediador. Ele falava face a face com Deus. E isso era antes de, né, essa passagem aqui aconteceu, essa tenda do encontro era antes do tabernáculo, né, quando o Moisés subiu, recebeu as tábuas da lei, mas Moisés desceu e o povo havia se corrompido, né, o povo havia adorado um bezerro de ouro. E por causa disso, tá vendo aqui que nessa tenda que quem quisesse, aqui fala, quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Qualquer um que quisesse consultar o Senhor era só ir à tenda do encontro. Podia ir até lá. Mas depois que eles construíram o bezerro de ouro, o propósito de Deus era uma nação feita de sacerdotes. Esse era o propósito de Deus, né? Que todo aquele povo servisse a Deus como sacerdotes. Tivessem acesso livre a Deus. Depois que eles constroem esse bezerro, que eles se corrompem ali diante de Moisés, ali eles violam, né, a aliança. Se bem que eles violam esses 10 mandamentos, mais pra frente a gente vê que eles passam a quebrar, eles quebram praticamente todos os mandamentos. E é lá quando Deus estabelece o sacrifício. Deus aguarda eles quebrarem esses 10 mandamentos. Quando ele chega ao pecado, ele chega ao povo a quebrar esses mandamentos, aí sim Deus estabelece o sacrifício. Porque eles não conseguiriam
ser uma nação de sacerdotes. Eles iam passar a depender do sacrifício para poder se aproximar de Deus. Por isso que na tenda do encontro aqui não precisava de sacrifício. Eles podiam ir na tenda diretamente para consultar o Senhor. Mas depois que Deus entrega a lei para eles, e eles quebram essa aliança e rompem essa aliança, eles passam a ficar dependentes do sacrifício. E a gente vê que nesse tabernáculo, os elementos desse tabernáculo nos ensinam muita coisa, né? Deus ele levantou para construir esse tabernáculo, ele levantou pessoas capacitadas para Deus ungiu essas pessoas. Um se chamava Bezalel e o outro se chamava Aholiabe. Quer dizer, Bezalel, o nome dele, o significado do nome quer dizer na sombra de Deus. Isso faz entender que Bezalel ele era uma representação do Espírito Santo. Ele representava o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele trabalha segundo a vontade de Deus. Isso é trabalhar na sombra de Deus. Você está nas asas de Deus, né? Por isso que ele fala para Israel, né? Quantas vezes, né, eu quis juntar vocês como uma galinha, né, junto seus filhos debaixo das suas asas, mas vós não quiseste. Deus diz isso a Israel. Então, debaixo da sombra do Altíssimo, o Espírito Santo ele trabalha dessa forma. Ele só faz aquilo que é a vontade do Pai. E então Bezalel ele expressa o Espírito Santo. Ele nos remete ao Espírito Santo. E a gente estudando o que cercava o tabernáculo, as estacas que cercavam o tabernáculo para fazer colocar um véu sobre o tabernáculo, né? As estacas que seguravam aquele tecido, era feito de madeira de acácia. É a madeira mais dura e tortuosa. É uma madeira dura e tortuosa. Ela é difícil de ser trabalhada, né? Para se moldar essa madeira, ela é muito difícil. E essa madeira representa nós, né? O quanto é difícil ao Espírito Santo ele moldar a gente segundo a imagem de Deus. Mas a gente vê que essas colunas de madeira que cercavam o átrio ali do tabernáculo, elas foram todas aplanadas. Né? O artesão aplanou todas essas madeiras e na base da madeira, na base da coluna, era uma base feita de prata, né? E prata, ela tá aqui, a prata, a simbologia da prata quer dizer redenção, né? Por que redenção? Porque lembra que Jesus ele foi vendido por 30 moedas de prata. Josué, lá que não se apartava, né? Josué não, José. Ele foi vendido, porque José também era uma prefiguração de Jesus. José também foi vendido por 30 moedas de prata. Então a prata ela significa redenção, que seria comprado por algo. E essa base ali que está sustentando a estaca é o próprio Jesus, né? Isso significa que nós estamos sobre uma base, né? A palavra de Deus diz que o alicerce é Cristo, né? E nós estamos sobre esse alicerce. E para você ter uma ideia, o Bezalel ele tinha um auxiliar também que ajudava ele no artesanato para construir as peças do tabernáculo.
o assistente dele chamava-se Aholiabe. Aholiabe quer dizer, o significado deste nome quer dizer tenda de meu pai. Você vê que os nomes já revelam nos dá o contexto de toda a história. Por isso que é bom a gente estudar os significados dos nomes. Todo nome na Bíblia ali, ele tem um significado por trás dele. Deus, ele não faz nada ao acaso, tudo ele tem um propósito. Pelo nome do profeta que você, dependendo, você vai ler um livro, e esse livro leva o nome daquele profeta, às vezes pelo nome do livro, o significado do nome daquele profeta, você já tem uma visão ampla de todo o contexto do livro, né? De todo aquele contexto ali, você já tem um entendimento amplo. Por isso que é bom a gente, quando for estudar algum livro, por exemplo, os profetas, cada nome de cada profeta ele tem um significado. Cada nome tem um significado e ele te dá o contexto do livro. Então vamos seguir. Então, essa tenda do encontro, você vê que ela foi antes da entrega da lei. Quer dizer, Deus não exigia sacrifício. Deus só passou a exigir o sacrifício quando eles quebraram as leis. Aí Deus instituiu o tabernáculo e os seus sacrifícios para poder Deus manter um relacionamento com o seu povo. E uma forma das pessoas poder se chegar a Deus, né? Deus, você vê que o propósito original de Deus aqui, o verso 8, né, do capítulo 33 diz, sempre que Moisés, verso 8 não, verso 7, né, a parte B diz, quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda. Né, ia à tenda. Deus ele não exigia a presença de um mediador. Deus ele não exigia a presença de você ter um sacerdote diante de ti. Deus, esse era o propósito original de Deus. Era que você tivesse acesso a Ele, sem, né, a necessidade de mediação de homens. E tanto é que quando o véu do templo ali, o templo de Salomão, nos templos lá de Herodes, quando aquele véu se rasgou de cima a baixo, Deus ali, ele extinguiu o sacerdócio dos homens. Deus ali estabeleceu um sacerdócio maior. Um sacerdócio que não é da ordem levítica, que não é da ordem de Arão, que não é da ordem de homens, mas ele é um sacerdócio que vem de uma ordem celestial. Ele é a segunda ordem de Melquisedeque. É um rei que a gente não sabia a procedência desse rei, nem os pais dele, ou da onde ele vinha, e que ele não tinha princípio de dias, nem final de dias, Melquisedeque. Né? E Jesus é segundo esta ordem. É um sacerdócio eterno, né? E o véu, quando ele se rasga ali, Deus ali, ele põe um fim à ordem levítica. Né? Ali Deus ele põe completamente um fim as pessoas a dependerem de homens para se chegar a Deus. Deus levanta ali, Deus está cumprindo esse propósito aqui da tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda. Hoje, a gente pode entender isso aqui, quem quiser consultar ao Senhor, vá a Cristo, vá a Jesus.
né? Moisés foi encarregado de construir para Deus um tabernáculo feito de madeira, prata, bronze, ouro, pedras preciosas. Moisés foi encarregado de construir esse tabernáculo. E Jesus, ele é um profeta igual a Moisés. Por que os dois são iguais? Porque Jesus, ele também recebeu de Deus a missão, pode-se dizer assim, de construir para ele uma casa. Mas o material usado por Jesus é tremendamente superior a essas coisas. Jesus, ele usa isso aqui, ó. O coração das pessoas se torna a morada de Deus. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados, né? E crê em Jesus como o único mediador da nova aliança, o único pelo qual se é dado, né, o poder de mediar as nossas palavras até Deus, nós somos feitos, né, tabernáculos de Deus. Deus, ele passa a morar dentro da gente. Deus passa a habitar em todo indivíduo que reconhece isso, que reconhece o sangue da nova aliança e que reconhece que o templo de Israel, de Jerusalém, foi destruído, né, no ano 70 ali pelos romanos. Ele foi destruído porque Deus não habita mais. Bem, Deus nunca habitou, né? Nunca foi a casa, podemos dizer ali, né? Deus construiu tudo aquilo ali para que a gente pudesse entender a obra de Jesus. Porque tudo no tabernáculo está relacionado ao ministério de Jesus, né? Você vê, você estudar essas colunas que cercavam o tabernáculo. Essas colunas de madeira de acácia representam nós, um material duro e difícil de ser manuseado, um material difícil de ser moldado. A madeira de acácia, ela é dura. Então o artesão, ele sofre muito para moldar aquela madeira. E o artesão é o Espírito Santo, né? Se a gente nos entregar na mão dele, ninguém se torna a imagem de Jesus do dia para a noite. É step by step, né? Passo a passo, pouco a pouco. Deus, ele vai nos moldando a imagem do Filho de Deus. É como um artesão. Você imagina para o artesão moldar aquelas colunas de madeira. Quanto tempo demorou isso? Mas moldou, ele deu uma forma reta, né? Aquelas madeiras, deu uma forma uniforme aquelas madeiras, moldou segundo a mão do artesão ia moldando. Como a palavra de Deus diz, né? Nós somos o vaso nas mãos do oleiro. É como ali a madeira na mão ali do marceneiro ali, né? Do carpinteiro, aliás, perdão. Das mãos do carpinteiro. E tudo ali tem um seu significado. Mais pra frente a gente vai avançar. Né? O candelabro de 7 candeias, né? Que representa Jesus e também representa a sua igreja. Né? Os pães, né? Ali que da preposição, que Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu. Aqueles pães, ele representava ele também. Tanto é que Davi, quando ele estava fugindo do rei Saul, ele entra ali dentro e ele come aqueles pães. E ele não só come, mas como ele dá aos seus amigos que estavam com ele ali, que tinha apoiado ele, né, que estava apoiando ele. Davi deu para aquelas pessoas comer. Algo que não era lícito a Davi fazer. Aqueles pães eram só para sacerdotes. Né? Mas ali você vê que o coração de Deus,
viu que a vontade de Davi era de ajudar. No, Davi não, a intenção dele não era profanar as coisas de Deus. Você vê nisso com lá o descendente de Nabucodonosor, Beltesazar, se eu não me engano. Ele manda trazer as taças que Nabucodonosor havia guardado, que era do santuário de Deus. E ele bebe vinho naquelas taças, ele manda servir aquelas taças ali no momento ali daquelas pessoas que estavam ali, que aquelas taças somente sacerdotes podiam colocar a mão nelas. Ele profana isso. E aí é onde Deus ele aparece na mesma hora e Deus escreve com o dedo dele. Quem está assistindo aí aquela minissérie do Rico e Lázaro, provavelmente vai ver esse capítulo, onde Deus escreve ali no dedo e ele conta os dias do reinado de Beltesazar, porque ele foi um tolo. E naquela mesmo dia que Deus escreveu ali, acho que as palavras em hebraico, Nabucodonosor, Beltesazar não sabia ler, ninguém sabia ler aquilo ali, decifrar o que estava escrito. Eles chamam Daniel e Daniel traduz para ele que naquele mesmo dia ali Deus havia contado o reinado dele e dado fim ao reino dele, né? E no mesmo dia Ciro, as tropas de Ciro invadem a Babilônia em uma só noite e põe fim no reinado da Babilônia, né? Davi não teve essa intenção de profanar as coisas de Deus. A intenção de Davi é porque ele não tinha onde comer e ele estava na casa de Deus, né? Ele entende que Deus, ele é o nosso sustento. Ele nos dá o pão de cada dia. E Davi entendia isso. Se ele tivesse a intenção de profanar essas coisas, ele certamente cairia morto. Deus, né, colocaria um fim ali à dinastia de Davi ali naquele mesmo momento. Então quer dizer, em nome do amor, Davi fez algo que não poderia ter feito, né? Mas ele fez porque Paulo nos ensina isso, né? Um caminho sobremodo excelente, que é o amor, né? O amor ele é o resumo do Antigo Testamento. Você pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai encontrar nisso tudo a manifestação do amor de Deus, né? Você vê lá quando o Davi faz isso, ele quebra ali a lei de Deus ali ao comer do pão, mas em nome do amor. Ele tinha uma intenção, o coração de Davi era ajudar os amigos dele. E Deus sabia que o coração de Davi era bom. Não era igual o coração do tolo lá do descendente de Nabucodonosor, que profanou as taças do templo. Davi correu um risco sério. Se a intenção de Davi fosse má, ao ele tocar naqueles pães, Deus colocaria um fim na vida de Davi, não só na vida dele, na descendência dele toda. Deus cortaria a descendência toda de Davi. Mas como a motivação, o que estava no coração, porque para Deus o que importa é isso aqui, ó. Né? Deus ele não vê o aspecto exterior. Deus ele vê o coração, né? Deus examina o coração e não o nosso aspecto exterior. Não Deus ele não está muito preocupado com o que nós somos por fora, mas com o que nós somos por dentro. Né? Se nós temos um coração cheio de compaixão, um coração que busca praticar a justiça, né? Um coração que é misericordioso,
Isso para Deus é a prática da santidade. Santidade não é você vestir, você ter uma aparência exteriormente de santo, né? Porque isso para Deus não é santidade. Santidade é você praticar o amor, você praticar a misericórdia e você praticar a misericórdia. Essas três coisas. Amor, misericórdia e justiça. Todo aquele que pratica essas coisas, ele anda em santidade. Ele está caminhando em santidade, ele está buscando santidade. Né? Ele está buscando agradar a Deus. Quando o povo lá foi levado cativo para a Babilônia, foi por causa da falta da prática dessas três coisas. Né? Eles tinham uma vida religiosa onde tudo funcionava. Jeremias estava sendo preparado para ser um sacerdote. E Jeremias, quando ele sobe ali para fazer o sacrifício, coloca na mão dele uma faca para ele fazer o sacrifício, e ele olha ao redor dele, ele vê corrupção, ele caminha pela cidade, ele vê o órfão, a viúva, o necessitado, desamparados pelas autoridades, né? Ele vê a idolatria dentro de Israel, né? E o povo totalmente afastado de Deus, mas eles iam no celebrar se apresentar diante de Deus ali no templo de Deus com as mãos sujas de pecado. É onde Jeremias fala ali, diz ali na palavra de Deus, para que eles buscassem praticar primeiro a justiça e a misericórdia, né? E para depois vir apresentar o sacrifício. Então Deus está muito preocupado com o nosso interior, com o nosso coração. E nos próximos vídeos eu quero falar mais sobre esses utensílios, né? Essa mesa dos pães, que Davi come desses pães. E a gente poder estar entendendo um pouco sobre o tabernáculo. Porque o tabernáculo, Deus usa ele como uma forma didática de ensino. A gente olha para os elementos ali do tabernáculo, tudo aquilo ali culmina em Jesus. Né? O tabernáculo e o templo de Salomão. Porque o templo de Salomão é a cópia do tabernáculo. Só que, como eu disse no vídeo anterior, na época do tabernáculo, o povo vivia em tendas. Né? E no tempo de Salomão já havia riquezas no reino, já era um reino. Eles já tinham um rei, eles tinham as riquezas, eles moravam em casas, não era mais em tendas. Aí sim Deus permitiu fazer um templo para ele exuberante. Mas é a cópia do tabernáculo. Tirou-se tudo do tabernáculo e pôs lá no templo de Salomão. Né? E que a gente entendamos isso. Que aquele sacerdócio levíticos, de levitas, né, no livro de Apocalipse, eu não sei onde está esse texto, fala que nós fomos feitos uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes. Né? Nós entramos num reino de sacerdotes, né? Onde é tão simples você falar com Deus que, como Josué, né, ele conduziu o povo até a terra prometida, Jesus, como é superior a essa aliança, ele nos conduz até Deus.
né? A gente nunca deve entrar na presença de Deus sem Ele. Nunca. Porque quando a gente ah, não reconhece o mediador entre Deus, né? Deus ele passa a nos enxergar como nós somos, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Nós constantemente nós falhamos e então quando se nós não apresentarmos diante de Deus com Jesus, com esse mediador, Deus nos enxerga como nós somos. E a Bíblia fala que o que faz separação entre Deus e os seres humanos é o pecado. O pecado ele é isso aqui, ele é uma barreira. Aqui está Deus, né? E aqui está o homem, né? E essa barreira aqui é o pecado. Ele faz separação. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus como, né, a justificação pelos pecados, Jesus ele faz o que? Ele é o nosso porta-voz. Jesus é o nosso porta-voz diante de Deus, né? Jesus ele recebeu toda a culpa. Deus ele saciou toda a justiça dele, ele saciou no seu filho. De modo que se a gente não tiver o filho, nós não temos ele. Porque há uma barreira entre Deus, que é o pecado. Deus ele não tem relação nenhuma com o pecado. E nós somos pecadores. Né? E por isso se dá a necessidade de um mediador diante de Deus. Eu agradeço por você ter, né? Se você chegou até aqui, você tem acompanhado os vídeos. Eu não quero fazer esse vídeo muito longo. Os vídeos em torno de 40 minutos. E nós nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou estar avançando para dentro ali do tabernáculo. Quero estar falando agora sobre os utensílios, sobre o altar ali dos sacrifícios e o trabalho dos sacerdotes, né? E lá dentro do lugar santo, onde estavam esses pães, onde estava o candelabro e onde estava o outro altar, que era um altar do incenso, que esse incenso representa as nossas orações. E mais para dentro a Arca da Aliança, é onde havia esse véu, que Jesus rasgou esse véu. A Arca da Aliança representava a glória de Deus, a presença do Deus vivo. E é um objeto que tinha tanto valor para Deus que quando ela foi roubada pelos filisteus ali no final do sacerdócio do sacerdote Eli, e depois Davi, muitos anos lá na frente, acho que ela ficou por em torno de 20 anos, se eu não me engano, com os filisteus, e depois Davi recupera essa arca. E os homens de Davi tocam nessa arca e caem mortos. E Davi, depois ele manda levar essa arca, e essa arca fica na casa de Obed-edom, que era um filisteu da província da cidade de Gate. Davi deve ter feito amizade com ele na época que ele se escondeu de Saul por lá,
né? Deus às vezes esconde os filhos dele lá no ninho do chacal, né? Deus, quando ele quer proteger alguém, ele pega ele não pegou Jesus lá e Maria, quando era bebê, do massacre lá de Herodes, das crianças, e não escondeu lá no Egito, o ninho do chacal? O Egito que representou um povo que oprimiu o povo de Deus, a fornalha acesa, a casa da servidão, o Egito. Então Davi, Deus fez a mesma coisa, colocou Davi lá no meio dos filisteus para proteger ele de Saul. Era o único lugar que Deus podia proteger Davi da perseguição de Saul, era onde? Lá no meio dos filisteus, no meio dos inimigos. Então, provavelmente Obed-edom fez amizade com Davi nesse tempo, né? E Davi coloca a arca por 3 meses, Obed-edom se torna guardião dessa arca. E depois Davi traz essa arca, mas ele não leva a arca lá pro tabernáculo. Davi tinha uns planos, mas Davi era mais íntimo de Deus, né? Davi amava demais a Deus. Davi pensou, não, eu vou levar... Eu moro num palácio. Davi, eu tenho um palácio. Deus vai morar comigo no palácio também. Por que não? E Deus constrói uma tenda para Deus dentro... Davi constrói uma tenda para a arca dentro do palácio. Aonde a gente vê Obed-edom, ele serve nessa tenda, chama-se Tenda de Davi. A casa de Davi. Por isso que Deus fala que nos últimos dias Deus vai retornar, reconstruir a casa de Davi. Deus amou tanto essa tenda de Davi que há uma promessa na palavra de Deus que ele vai reconstruir essa tenda, reconstruir essa casa de Davi. Porque Davi pensou, não, eu moro no palácio, Deus vai vir morar comigo. A mesma coisa hoje, a gente. Convide a Deus para morar com você, para você ver. Abra o seu coração, porque Jesus disse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele entra e vem cear com a gente. Deus, ele não vai invadir a vida de ninguém, ele não vai obrigar as pessoas a conhecer a ele. Deus não vai fazer isso. Deus anuncia a palavra dele porque a intenção de Deus é que as pessoas o conheçam, para que nos livre da justiça de Deus. Sabe, a justiça que Jesus enfrentou, aquilo ali é a justiça de Deus. Ele foi esmagado naquele madeira, ele foi pendurado, ele foi chicoteado por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Né? As feridas que foram abertas nele foi para que nós fôssemos curados. Para que nós fôssemos curados, ele sofreu aquilo. E esse é a intenção de Deus, livrar as pessoas daquela justiça. Porque Deus é justo. Ele vai julgar tanto os vivos quanto os mortos. E a única maneira de se livrar dessa justiça é reconhecendo o que Jesus fez. Jesus recebeu essa justiça de Deus em nosso lugar. Essa é a mensagem central do Evangelho. Não é prosperidade, não é dinheiro, não é vida feliz, porque há cruz no Evangelho. Jesus fala, quem quiser vir após mim, tome a si mesmo a sua própria cruz e siga-me. Os apóstolos padeceram perseguições, sofrimento, né? Negaram a si mesmo para seguir ele. Há cruz no Evangelho. Mas a recompensa é a vida eterna. Tá bom? Se você gostou, compartilhe aí a palavra. E que o estudo alcance mais pessoas. E a minha intenção aqui é essa, despertar em ti o desejo de conhecer a Deus.
que você entenda que o véu se rasgou, que você não precisa de mediadores, você não precisa mais de homens. A única coisa que você precisa é reconhecer que você é pecador e que por causa dessa condição você depende de Cristo. E Jesus, ele vai falar com Deus por ti, por nós. Ele é o sumo sacerdote. Ele pode se apresentar diante de Deus. Ele não tem pecado. Deus vê ele santo. Ele é santo. E ele é o nosso intercessor, o nosso mediador. Eu te deixo essa palavra. Se você buscar a Deus, né, de coração puro e uma alma sincera, Deus vai se revelar a ti. Deus vai se revelar. O interesse de Deus é que, né, o filho se torne conhecido. E o desejo do filho é que o pai se torne conhecido. Amém? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre o tabernáculo e as coisas que o tabernáculo representa. E fica a dica. Lê o livro de Hebreus. O livro de Hebreus ele fala muito sobre esse contraste tabernáculo e Jesus. O tabernáculo, antiga aliança, Jesus, nova aliança. O tabernáculo fala bastante sobre essas coisas do tabernáculo e o seu cumprimento em Jesus, né? O nosso Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Nós dependemos de Jesus e não mais de homens, como era na antiga aliança. Tá bom? O nosso papel, o Deus usa os homens para poder ensinar a palavra de Deus. Mas nós nunca temos a autoridade de Deus para mediar entre Deus e as pessoas. Nós podemos sim, Deus é o do agrado dele que a gente oremos uns pelos outros, mas nunca que isso se torne uma prática comum entre as pessoas e Deus. Isso é quando nós não tivermos força para poder falar com Deus. Aí sim, Deus levanta homens, pessoas, para poder nos ajudar. Mas a vontade de Deus nunca é que essa exceção da regra, posso dizer assim, se torne uma regra. Quando a gente busca uma pessoa para que ore por nós, isso é uma exceção da regra. Porque o véu está rasgado, o véu se abriu. E o desejo de Deus é que a gente entra lá no lugar santíssimo, acompanhado do sumo sacerdote. Amém? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.